Vamos dar início ao painel Mulheres Falando de Mulheres, Pesquisa e Prática. Chamamos para a mesa a professora doutora Mara Ambrosina de Oliveira Vargas, docente da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. A senhora enfermeira Rosário Cacheiro Souza. Enfermeira em Portugal. E vamos ter a moderação do senhor enfermeiro Simão Aquileu Lopes da Costa, da Rede de Enfermagem de Saúde da Mulher dos Países de Língua Portuguesa de Cabo Verde, que vai estar online conosco, a quem agradecemos desde já também a sua presença. E passo a palavra ao senhor enfermeiro Simão Aquileu. Antes de mais, boa tarde a todos. É só um minutinho que é para podermos estar a vê-lo. Seja bem-vindo, enfermeiro Simão. Antes de mais uma vez, boa tarde a todos. Alô? Sim, nós estamos a ouvi-lo perfeitamente. Graças. É com muita honra que estou aqui nesse evento ao bem das mulheres do país, da nossa África e da nossa comunidade da língua portuguesa. É com muita honra, mais uma vez, que aceitei o convite em participar como orador e também como membro da comissão. E sem mais delonga, eu gostaria imenso de estar ali presente, mas por razões várias, impedi-me de o aí estar. Para começar, eu vou falar um pouco de minha título de apresentação. Eu sou enfermeiro Simão Aquileu Costa, de Cabo Verde. Estou a falar aqui da cidade da Praia, a cidade maior do país. Sou enfermeiro obstetra há 18 anos. Há 2 anos fiz o mestrado em saúde materna, infantil e do adolescente. Sou diretor do serviço da maternidade no setor de puerpério e do banco de urgência da maternidade do Hospital Agostinho Neto. E também sou diretor da clínica privada enfermeiro em casa, que é o foco ao tratamento ao domicílio. Sem mais delongas, gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a nossa apresentadora do painel, que é a enfermeira Rosário Cacheiro Souza. Nasceu em Coimbra em 1994, licenciou-se em Direito em 2017 pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Em 2018, ingressou no curso de licenciatura de Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, tendo concluído o mesmo em 2022. É formadora certificada desde 2020 e atualmente exerce as funções como enfermeira de cuidados gerais. É com essa pequena apresentação que eu gostaria de passar a palavra à minha colega Rosário Cacheiro, aliás. Antes de dar a palavra à colega Rosário, gostaria de pedir imensas desculpas já aos participantes do evento. Tínhamos ali, segundo o nosso programa, 2 apresentadoras. Uma delas, por razões óbvias de última hora, não puder presenciá-lo,
que é a senhora Daisy Trovoado, a representante da OMS para a África. Por isso, prosseguimos com a apresentação da nossa colega Rosário, de Portugal. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o painel composto então pela doutora Mara Vargas, muito gosto em tê-la aqui connosco, e também pelo senhor enfermeiro Simão Costa. Cumprimentar também a professora Maria Neto Leitão, na qualidade de professora desta escola, mas também de coordenadora executiva da Rede de Enfermagem de Saúde da Mulher de Países de Língua Portuguesa, a quem agradeço desde já o convite para estar aqui hoje, na escola que me acolheu durante os últimos 4 anos e que permitiu cumprir o sonho de ser enfermeira. Na sua pessoa, cumprimento ainda todos os presentes. Chamo-me Rosário e pretendo falar-vos do tema pelo qual nos reunimos hoje, segundo a minha experiência enquanto mulher, enquanto recém-licenciada em enfermagem e também enquanto elemento integrante do projeto Gota Vermelha, que a professora Maria já começou por abordar. Enquanto pessoa e enquanto mulher, permitam-me confessar que este sonho de ser enfermeira não esteve sempre presente na minha vida. Desde cedo que a área da saúde me interessou, influenciada até por contextos familiares, mas acabei por caminhar na área das humanidades e licenciar-me em Direito aqui em Coimbra. No entanto, eu sentia que não estava no lugar que me traria felicidade uns anos mais tarde. E após ponderar muito sobre as decisões que teria de tomar, arrisquei e mudei de área. Inscrevi-me na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e licenciei-me em julho do presente ano. E devem estar a questionar, mas porquê é que ela está a contar isto? Ora, eu escolhi contextualizar uma parte mais pessoal da minha vida para chegar ao seguinte ponto. Durante deste percurso de transição, tive pessoas que questionaram se a minha decisão de mudar de curso não viria a atrasar a hipótese de ser mãe. Questionaram se isso não me incomodava, porque já ia acabar a licenciatura de enfermagem perto dos 30 anos e essa idade já, aos olhos da sociedade, já devia estar casada, já devia ter filhos e a vida encaminhada. É verdade, é verdade. Acontece que, na vida, nada é retilíneo. E o meu percurso foi-se construindo, suportado em sonhos que são mutáveis. Ser enfermeira não foi um sonho de sempre, mas efetivou-se numa profissão que preenche espaços que desconhecia estarem vazios. E tirar uma segunda licenciatura fez-me refletir que, de facto, cada pessoa tem direito a ter o seu tempo. E eu tive a sorte de ocupar o meu como quis. Também estou aqui hoje como elemento do projeto Gota Vermelha, cujo o logótipo... Está aqui, deve estar, obrigada. Cujo logótipo está aqui projetado. Então, o projeto Gota Vermelha surgiu no ano de 2020 e está inserido na Rede de Enfermagem de Saúde da Mulher de Países de Língua Portuguesa, tendo como objetivo major melhorar a literacia sobre a menstruação, de modo a reduzir tabus e estigmas e empoderar ainda as meninas sobre o autocuidado na gestão da saúde e higiene menstrual, aumentando assim a sua qualidade de vida. A minha participação no Gota Vermelha surgiu numa aula de enfermagem de saúde materna, na qual a professora Rosa Moreira questionou se algum dos alunos presentes estaria interessado em ingressar o projeto. E, curioso ou não, eu voluntariei-me, quase automaticamente, sem saber ao certo o que é que me poderia esperar. Aliás, eu devo confessar até que o meu interesse nesta área de atuação, enquanto futura enfermeira na altura e agora enquanto cidadã, foi crescendo à medida que me ia envolvendo no projeto e com as pessoas com quem tive a oportunidade de me ir cruzando. A Gota Vermelha é um projeto no qual tivemos a oportunidade de realizar sessões educativas e implicitamente materiais didáticos, como podemos ver, por exemplo, nestas fotografias que foram captadas numa das sessões educativas que tivemos a oportunidade de realizar, para crianças de faixas etárias entre os 10 e os 14 anos de um determinado agrupamento de escolas aqui em Coimbra, abordando temas tão importantes como a saúde e a gestão da higiene menstrual, a higiene menstrual e a sustentabilidade, com a questão, por exemplo, da utilização, o incentivo à utilização de copos menstruais,
quer numa perspectiva individual, ou seja, de cada criança, mas também numa perspectiva macro, na qual pretendemos também sensibilizar a comunidade escolar para as necessidades de saúde e gestão da higiene menstrual das meninas no contexto escolar, procurando mitigar as lacunas identificadas e que comprometem a plena satisfação das suas necessidades. Neste momento, já realizámos todo o trabalho in loco que tínhamos estipulado e, refletindo sobre tudo o que conseguimos concretizar até então, permitam-me que diga que feliz foi a decisão de ter entrado para este projeto. Este projeto procura dar resposta à necessidade imperial que existe de empoderar as crianças, claro que em especial as meninas, mas considero que só conseguimos uma verdadeira igualdade e, consequentemente, marcar a diferença na mentalidade se também os meninos forem incluídos, e daí falarmos em crianças. Contactar com aquelas crianças foi bastante desafiante, mas igualmente enriquecedor. Foi desafiante porque tive a necessidade de adequar constantemente o vocabulário que ia utilizando, colocando-me no lugar daquelas crianças de forma a conseguir cumprir o melhor possível todos os objetivos aos quais nos tínhamos proposto. Mas também foi muito enriquecedor porque permitiu percepcionar que muitas vezes somos nós adultos que vamos construindo muralhas na nossa mentalidade. E a ingenuidade característica das crianças permitiu abordar o tema da higiene e saúde menstrual com a naturalidade que é necessária, o que interpreto como sendo um bom presságio para os anos vindouros. Enquanto enfermeira, participar neste projeto, aceitar o convite de vir aqui hoje e atuar em conformidade com o que temos vindo a debater no meu dia-a-dia é a minha forma de cuidar destas meninas e mulheres. Numa crónica que a enfermeira especialista Vânia Gonçalves, vogal do Conselho de Enfermagem Regional dos Açores, redigiu para uma revista regional sobre a arte de cuidar em enfermagem, afirmou que, numa perspectiva holística, o ato de cuidar implica colocar-se no lugar do outro, geralmente em situações distintas, quer na dimensão pessoal, quer na dimensão social. No entanto, arrisco-me a dizer que cuidar não é apenas um ato. É uma atividade. Cuidar é um conceito multidimensional que até se pode concretizar num ato, mas que vai muito além dele. E eu reconheço que tenho diferentes formas de cuidar, dependendo das pessoas com quem me cruzo, do seu contexto, porque inevitavelmente tenho necessidade de me adaptar à pessoa que o recebe. Com a gota vermelha, e na verdade, com o que estamos a fazer aqui hoje, estamos a cuidar. Ao debater estes assuntos, ao procurar tentar dar uma resposta melhor a tudo o que se vai constatando na vida de milhares e milhares de mulheres, estamos a cuidar. Estamos a cuidar de mulheres às quais não são reconhecidos direitos que, para muitas de nós, são tratados como uma garantia, uma realidade que é inquestionável. Estamos a cuidar das gerações atuais e daquelas que estão para vir. E este cuidar não se limita à enfermagem. Ele transcende limites culturais, limites profissionais, reforçando como é tão urgente mudar de rumo. É necessário empoderar as crianças no que concerne às questões associadas à saúde sexual e reprodutiva, porque só é possível registar diferenças se existir uma disseminação de conhecimento fidedigno que desmistifique mitos e desconstrua tabus. E a verdade é que, ao longo dos anos, em torno do nosso dia-a-dia, vemos constantes atualizações de conhecimento, vemos constantes desenvolvimentos tecnológicos, mas continuamos sem ver a urgente alteração de mentalidade em discutir de forma livre os temas associados à saúde e sexualidade das mulheres. E estas limitações, que ainda se vão constatando, estão bem evidenciadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que servem de pano de fundo ao seminário que hoje se inicia e que pretendem, entre muitos outros objetivos, a promoção da dignidade e da igualdade entre as pessoas, garantir o bem-estar para todos e o acesso a uma saúde de qualidade. Se olharmos para trás, tantas são as conquistas que devemos aplaudir. Conquistas conseguidas por pessoas, especialmente mulheres, que talvez não as tenham aproveitado, mas que lutaram por elas com o pensamento nas gerações futuras. Sei que é difícil alcançar um momento em que todas as mulheres serão vistas como seres humanos, completos, em todas as suas dimensões. Até lá, vamos continuar a lutar para que cada mulher, em qualquer parte do mundo, seja a única pessoa a escrever o guião da sua vida. Termino com um poema de Ário dos Santos, de seu título, Mulher. Mulher não é casa, mulher loiça, mulher cama. Ela é também mulher asa, mulher força, mulher chama. E é preciso dizer, dessa antiga condição, a mulher soube trazer a cabeça e o coração.
Trouxe a fábrica ao seu lar e o ordenado à cozinha, e impôs a trabalhar a razão que sempre tinha. Trabalho não só de parto, mas também de construção, para um filho crescer farto, para um filho crescer são. A posse vai-se acabar no tempo da liberdade, e o que importa é saber estar juntos em pé de igualdade. Desde que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigada, colega, pelo tempo que foi muito rigorosa e cumprindo o seu tempo dentro do timing estipulado. Só para relembrar, a colega Rosária nos falou sobre o tema Mulher falando de Mulher, onde que resumidamente fez uma breve trajeto histórico do seu percurso como mãe e como enfermeira. Também falou-se sobre o projeto Gota Vermelho e do voluntariado, que é um papel muito importante na sociedade de hoje em dia, onde que poucos se fazem por causa de que não é remunerado, mas sabemos que com o voluntariado ganhamos muito mais do que é o nosso salário. Também falou do projeto que ela inclui, que é a Gota Vermelho, dando a definição do mesmo. Também abordou o tema como a higiene menstrual dentro do projeto Gota Vermelho, e também, enquanto enfermeira, colocou-se no lugar dos outros. Esse era o propósito, precisamente para poder contribuir para os ODS. E concluiu com uma beleza para nos brindar o poema de Ari Santos. Era essa a comunicação da nossa colega. Estamos abertos a questões. Enfermeiro Simão, consegue-me ouvir? Sim, estou a ouvir, sim. Se calhar faríamos a apresentação da professora Mara Ambrosina e deixávamos as questões para o fim. Pode ser? Sim. Está certo. A professora Mara já está pronta? Sim. Sim, antes de mais, boa tarde. Sim. Boa tarde novamente à colega Mara, a todos aqui presentes. Só para dizer que a Mara é docente da Universidade Federal de Santa Catarina, do Brasil. Tenha bondade, a professora, e a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Eu peço a licença de falar sentada, porque eu prefiro falar olhando para vocês. Senão eu teria que falar olhando para a tela. Em primeiro lugar, parabenizo a Rosália pela excelente... eu, como docente, eu fico muito orgulhosa de ouvir uma fala dessa. E muito obrigada, professor Simão, por estar compondo conosco essa mesa. E eu quero, então, agradecer a essas mulheres poderosas da rede pelo convite, pela confiança, né? Eu vim com indicação da professora Maria de Lourdes, também da Universidade Federal de Santa Catarina, em mim depositada. Eu não sou enfermeira obstétrica, eu sou pesquisadora na área de ética e bioética, e entendo que talvez eu possa falar desse lugar e peço a permissão, então, para vocês. Hoje de manhã, na fala da doutora Graça Mandella, a minha mãe está fazendo 86 anos hoje, no dia 20 de outubro. Eu tirei uma foto da doutora Graça Mandella e mandei uma
linda mensagem parabenizando a mulher que a minha mãe é, a partir da fala da doutora Graça, e o que me possibilitou ser enquanto mulher. Então, eu acho que ficou muito emblemático para mim, foi muito especial. Bom, eu vou passando aqui. Aqui, tá. Ou aqui é melhor, né? Certo. Então, como eu disse, eu sou pesquisadora na área de ética e bioética, eu faço parte de um laboratório de pesquisa, que é o Praxis, que trabalha justamente a questão do trabalho, ética, saúde e enfermagem. E nós trabalhamos muito nessa perspectiva também do processo do protagonismo da enfermagem, a partir dessas discussões. Então, nós temos um grupo grande de professores que trabalham nessa perspectiva para além do que a gente chama de bioética principialista, porque justamente nós entendemos que essa modalidade de bioética, mesmo que seja importante, ela não implica e talvez não atenda às diferentes facetas, à multiplicidade de relações estabelecidas a nível mundial. Então, nós trabalhamos numa perspectiva da defesa dos direitos humanos, da advocacia em saúde, da bioética. Tem 2 tipos de bioéticas. Não vou dar aula de bioética para vocês, tá? Não se preocupem. Só estou dizendo as potencialidades que nós podemos estar conversando acerca disso. 2 perspectivas de bioética que são bem numa perspectiva latino-americana, que é a bioética de proteção e de intervenção, justamente por entender que nós lidamos muitas vezes, e nessas situações, com situações de sujeitos extremamente vulnerabilizados e que precisam, sim, de uma intervenção mais enfática e a questão da proteção. Trabalhamos também com a questão da deliberação moral, da competência, a questão atualmente se discutindo essa questão da neuroética, bioética narrativa, e estamos trabalhando também numa perspectiva do sofrimento moral e da sensibilidade moral e a questão dos ambientes de trabalho saudáveis, que é muito importante para nós na área da enfermagem. Então, as 2 pesquisas que eu vou apresentar bem brevemente para vocês, eu tenho trabalhado na perspectiva da advocacia em saúde. Enfermagem, colocando sempre a enfermagem como protagonista, trabalhando, sim, numa perspectiva interdisciplinar ou multidisciplinar, quer vocês, a opção que vocês fizerem em termos de termo, mas considerando, então, os direitos humanos e a sociedade. Essa expressão, esse termo advocacia em saúde, ele tem uma origem dos Estados Unidos e partiu de uma lógica de rejeição de práticas de saúde paternalistas, exigência pela autonomia do paciente. E foi incorporado, né, aos poucos na prática do fazer, da enfermagem, e, na verdade, cada vez mais que eu tenho pesquisado nessa perspectiva, eu percebo que, muitas vezes, nós, enquanto enfermeiros, usamos essa seguinte expressão: eu faço esse processo de advogar pelo paciente, pelo cliente, pela pessoa, pelo ser humano, e eu, às vezes, não me dou conta. Tá? Então, tem alguns modelos, e eu também não vou estar aqui, só citar para vocês o modelo de advocacia humana, existencial, advocacia do paciente, muito utilizado a advocacia social, e na perspectiva, então, da enfermagem, considerando o enfermeiro que prevê uma esfera semipermeável de proteção entre o paciente e o ambiente de cuidados em saúde. Nessa perspectiva, eu sempre discuto que nós precisamos desenvolver o processo de sensibilidade moral para nós nos darmos conta que existem problemas, e agora a doutora Mônica estava justamente falando, né, que nossa agenda ela tem se tornado infinita. As demandas têm chegado e é um contínuo de processos de necessidades de intervenção. E nós precisamos nos manter, enquanto profissionais, com essa sensibilidade moral desenvolvida. Então, os profissionais têm que perceber isso como um problema, eles têm que entender que isso demanda uma intervenção, nem que seja mínima, mas tem que ter, para justamente, claro que pressupõe todo o processo, e é isso que nós estamos fazendo aqui, o processo de formação, de comunicação, toda a questão do estilo de liderança, toda a questão da motivação,
da experiência profissional e da autonomia profissional. Então, se espera, com isso, intervenções. E sempre focalizando fortalecer a identidade profissional e o reconhecimento da população com relação ao compromisso ético e político da enfermagem. Passamos aí por uma pandemia a nível mundial. Eu acho que vocês sabem, nós não queremos ser nem anjos e nem heróis. Nós queremos ser reconhecidos como responsáveis profissionalmente e capazes de intervir e impactar na trajetória desse processo de saúde e doença e na atenção à saúde, então, da população como um todo. E dizer para vocês que há alguns anos, eu sou pesquisadora já há vários anos, mas há alguns anos eu confesso que eu não tenho buscado as pesquisas que eu vou realizar, as pesquisas chegam para mim. Por quê? Porque eu tenho tido um discurso que, se é para fazer pesquisa que não é implicada politicamente, não sei se vale a pena fazer. Para mim, a pesquisa sempre tem que ter uma implicação política, uma necessidade de intervenção. Ela tem que partir de uma demanda. Então, as pesquisas vão chegando nessa perspectiva e eu articulando com a discussão da ética e da bioética. Então, dois, bem brevemente, que eu vou apresentar para vocês, aborda justamente... E são duas pesquisas que mostram o protagonismo do enfermeiro. Né? A vigilância epidemiológica nessa questão do câncer de mama e colo uterino. E as mulheres em situação de violência sexual, que já foi apresentada por palestrante anterior. O Brasil é o 5º país, né, onde tem mais violência. As mulheres vivem mais essa questão da violência em situação, mulheres em situação de violência sexual. Um outro tema que também chegou para nós é justamente a partir da questão da violência, a enfermagem forense, então, no atendimento às mulheres vítimas de violência no serviço de emergência. Um outro tema é justamente a questão das mulheres que vivenciam a maternidade no sistema prisional. Um outro tema é justamente toda essa discussão da violência institucional obstétrica. Então, também, sempre quando esses estudos e essas demandas chegam para mim, eu sempre digo, tem possibilidade de intervir? Nós vamos estabelecer metas e indicadores, nem que sejam mínimos. Nós precisamos mostrar o impacto da nossa intervenção. Eu preciso saber se isso realmente nós vamos conseguir intervir, porque, senão, vamos procurar outra temática, outra demanda, até porque a nossa sociedade precisa muito. Então, com relação à primeira pesquisa, ele é um grupo que foi criado por uma enfermeira da vigilância epidemiológica. Casualmente, eu estou trazendo 2 estudos da vigilância epidemiológica, mas não necessariamente precisaria ser. E ele foi criado, então, esse grupo técnico de vigilância do câncer na perspectiva do advocacy, a partir de uma cidade em Santa Catarina, com 200 mil habitantes, e constatado nessa cidade, que são dados do mundo também, que o câncer mata. E o câncer de mama mata. E é impressionante que nós estamos em 2022 e dizendo que câncer de colo de útero e câncer de mama mata. Então, chegou essa demanda, foi criado esse grupo, até para avaliar, e a partir da nossa lei, que tem no Brasil, dos 60 dias entre a detecção do câncer e o início do tratamento. Então, esse era o grande desafio. Posso passar? Então, a importância, né, chegou a importância, então, desse enfermeiro atuar na vigilância epidemiológica, considerando a investigação em si, o diagnóstico situacional, o planejamento e de implementação de medidas de prevenção, e o controle e tratamento baseado na informação de ocorrência e de distribuição de doenças e de agravos à população. Então, mostrando a importância desse enfermeiro localizado politicamente e no seu papel de liderança. Então, esse foi um estudo que ele partiu da prática. Nós fizemos um tipo de estudo que nós chamamos de pesquisa convergente assistencial. O que significa esse tipo de estudo? É um estudo vinculado à prática. Então, sai da prática e o tempo inteiro ele vai se retroalimentando no seu processo de fazer. Então, ele foi feito junto com uma equipe. Ele foi um estudo que ele durou
2 anos, ele continua, né, mas, digamos, enquanto estudo, ele se firmou em 2 anos, até porque nós queríamos começar a avaliar o impacto das nossas ações e do que efetivamente se interviu. É muito interessante que, quando foi criado esse grupo, né, de técnico de vigilância do câncer, foi dito que a saúde da mulher no município dar-se-ia, então, prioridade para o câncer de colo de útero e de mama. Tinha várias outras prioridades, mas era uma questão bem importante nesse município, considerando os diferentes indicadores. Então, se fez todo um processo de criação desse grupo, sempre motivado a partir dessa perspectiva do advocacy. Isso foi incorporado ao grupo e foi estabelecidas estratégias. Nós trabalhamos esse conceito de advocacia, ele vai, à medida que vai surgindo as pesquisas, vai mudando, porque são vários conceitos. Então, aqui se trabalhou muito com o conceito de self-advocacy, mas principalmente com o conceito que eu acho que mais impactou, que é o de policy advocacy. Justamente porque se acreditava nesse engajamento acadêmico e político ao mesmo tempo. E trabalhando também muito com essa noção do enfermeiro influenciador, uma liderança, porque, vejam bem, esse grupo coincidiu com um período de pandemia, e mesmo assim teve impacto. Então, a liderança dessa enfermeira, motivando essa equipe interdisciplinar para que realmente nós chegássemos a alguns resultados. Então, isso aqui eu só estou trazendo como modelo inicial e que, ainda num processo contínuo de ressignificação, nós trabalhávamos ainda com uma lógica. Veja bem, nós trouxemos um terceiro item, que a questão era o usuário, né? Então, e como isso, ao longo da pesquisa, foi se percebendo que não. Esse aqui foram os vários problemas de gestão relacionados ao processo de trabalho e problemas de gestão relacionados à formação profissional. Eu não vou estar aqui lendo para vocês, mas isso está disponível, foram os aspectos que apareceram como problema, e, a partir disso, as estratégias que nós elaboramos para a resolução desses problemas. Teve impacto positivo, nós já temos resultados desse processo, e eu acho que, já passando para o outro, que o grande resultado dessa intervenção, numa perspectiva da academia para a prática, foi justamente a valorização também desse enfermeiro. Porque essas metas, esses indicadores foram cumpridos, nós tivemos resultados, e esse enfermeiro, inclusive, ele saiu desse município de 200 mil habitantes, e hoje ele entrou para o grupo do Estado de Santa Catarina, justamente para replicar esse modelo no Estado todo de Santa Catarina. Então, eu acho que isso mostra a importância desse tipo de trabalho. Esse outro trabalho, que é o segundo e último que eu vou apresentar, foi uma proposta de desenvolver um fluxograma para atendimento às mulheres em situação de violência sexual. Então, é um tipo que nós chamamos de um estudo metodológico, e considerando justamente toda essa questão, ao mesmo tempo, dessa questão da violência, né, tanto física como sexual, ainda sobre a mulher, e considerando a importância, talvez, da valorização da perspectiva de rede, utilizando protocolos e fluxograma. Então, qual é o efeito, se isso realmente seria interessante, já que também é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, nesse estudo, nós nos baseamos em alguns protocolos já existentes como modelo. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa. Esse estudo, assim, ele foi longo. Ele durou quase 6 anos. Tá? Então, nós fizemos uma pesquisa bem grande para buscarmos informações, e pautado também em outros documentos oficiais disponíveis online. E consideramos também os resultados de um estudo qualitativo e de mapeamento. E envolveu diversos profissionais articulados a essa discussão no país, desde do técnico de enfermagem
até o juiz e todas as pessoas ligadas à discussão com relação às mulheres em situação de violência sexual. E daí nós fizemos o nosso fluxograma para uma macro-região de um outro estado brasileiro, e ele está sendo utilizado por esse estado brasileiro, nessa macro-região. Então, foi feito esse fluxograma. Eu não vou estar aqui apresentando para vocês, mas também muito detalhado, muito discutido e rediscutido. E a nossa maior satisfação foi justamente ver um Estado utilizando o fluxograma e agilizando o seu processo de atendimento a essas mulheres, sem revitimizar essas mulheres. Então, a importância de tu ter, que eu acho que esse foi o maior ganho dessa pesquisa, de nós termos um processo agilizado e, na verdade, conhecer, ter uma dimensão situacional do que efetivamente nós tínhamos de possibilidades de intervenção naquela região, que muitas vezes os profissionais não conheciam porque não tinham essa noção de rede. Então, isso eu acho que foi o maior ganho, é tu ter uma visão panorâmica de tudo que poderia ser oferecido para essas mulheres, a questão da formação para esses profissionais, do aprimoramento e do aumento da competência para que eles lidassem efetivamente do melhor modo com essas mulheres e do modo mais rápido possível. Então, aqui tem toda uma descrição, e nós também articulamos, né, com o pessoal da geologia a questão do georreferenciamento, então, para poder fazer todo esse mapeamento nesse estado de tudo que nós tínhamos de disponível em termos de serviço, para que esse serviço fosse agilizado. Então, é isto. E a nossa pesquisadora, recebendo aí um agradecimento dessa região, né, por justamente poder ser utilizado esse tipo de pesquisa na prática. Então, para encerrar, o que eu poderia dizer para vocês? Esse estudo mesmo é reduzir o percurso da mulher que sofreu a violência sexual. Dessa forma, a importância da integração dos serviços é justificada pela necessidade de ampliar a proteção, assegurando a prevenção e um atendimento qualificado. Que a inserção concreta do fluxograma intersetorial no âmbito municipal. Portanto, a construção de validação do fluxograma torna possível a articulação da rede de serviços e, consequentemente, melhorou e otimizou o cuidado prestado. Isso permite o avanço do conhecimento para a área de saúde e enfermagem, no momento em que estão em conformidade com o preconizado pelas políticas públicas e fortalecem as práticas de cuidado ofertadas. É isso. Muito obrigada. E repito que é um prazer estar aqui com vocês. Certo. Obrigada, professora Mara Vargas, pela brilhante apresentação. Assim sendo, mesmo que a nossa apresentadora, não sendo enfermeira, mas apresentou-nos um tema muito pertinente para a nossa classe. A professora Mara, para relembrar, é doutorada em enfermagem e estágio em pós-doutoramento pela Universidade de Toronto, em Canadá, é docente de pós-graduação e graduação de enfermeira, é coordenadora do programa de pós-graduação de enfermagem em Florianópolis, Brasil, é pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Práticas do Trabalho e Ética da Saúde em Enfermagem. Tendo isso, ela apresentou-nos um tema muito pertinente, que é a ética e bioética, para além da bioética principialista, um tema que eu amo por ser que o tema fala muito dos direitos, que é uma coisa que eu adoro mesmo dentro da nossa classe. Ela falou-nos da deliberação moral, da competência, da insensibilidade moral, da advocacia em saúde, o que me chamou muita atenção, dos direitos humanos, segundo o modelo da advocacia humana,
e dentro disso falou-se da câncer de mama, de colo uterino, da violência sexual, da enfermagem forense, da mulher vítima da violência e da violência obstétrica. E também falou-se da vigilância epidemiológica. Ainda falou um pouco da gestão do relacionamento com o trabalho das mulheres, a vigilância epidemiológica para a melhoria dessas condições, e também nos habilitou-se com o desenvolvimento de fluxograma dividido em 3 partes, onde que o primeiro fala-se do atendimento das mulheres, o segundo da fluxograma da saúde num dos estados brasileiros, e a terceira parte do fluxograma, a notificação como consultoria. E para finalizar, deixou-nos uma réplica que o objetivo desse estudo era reduzir o percurso da mulher que sofreu a violência sexual. Posto isto, gostaria de abrir a inscrição para continuarmos o debate. Muito obrigado a todos. A inscrição já está aberta. Eu gostaria de me inscrever. Senhora Maria Antonieta. Na verdade, desculpe. Sim, pode pronunciar a sua comunicação, senhora Maria. Queria parabenizar a Rosário e a doutora Ambrosina pela excelente explanação objetiva, didática e de muita importância para a saúde das mulheres, como foi conhecer o projeto da Gota Vermelha, que além de ser uma higiene menstrual, eu vi como uma higiene sexual e reprodutiva. Então, muito importante para as crianças, para os escolares, para os alunos de enfermagem, para nós enfermeiros e para toda a sociedade. Parabéns a Rosário. A doutora Ambrosina nos traz uma coisa que é muito importante, Simone, que é o relacionado com a pesquisa. A pesquisa em saúde da mulher precisa abordar temas de grande prioridade. E ela nos trouxe o exemplo na vigilância do câncer de mama, de útero, etc. E nos trouxe também a vigilância e os aspectos de advocacia para esta grande causa de mortalidade materna que é a violência. Indicadores de mortalidade materna indicam o desenvolvimento de um país. E o Brasil, ele tem problemas com essas duas questões, que são causa de mortalidade indireta. Mesmo que as causas obstétricas sejam importantes na sua prevenção, estas duas, abordadas pela doutora Ambrosina, trouxeram grande importância. A minha pergunta para a doutora Ambrosina é realmente a importância de socializar o ensino da enfermagem forense, que no Brasil já está ampliando-se a uma abrangência nacional, esta especialização. Muito obrigada, parabéns, gostei muito destas abordagens neste painel. Obrigada, professora Antonieta. Dou a palavra à professora Rosa Moreira, já que não temos mais inscritos. Se calhar, no fim, as apresentadoras possam responder à questão.
Boa tarde. Doutora Rosa Moreira. Boa tarde, obrigada Simão, colega Simão. Cumprimentar também todos os presentes e dizer que hoje tem estado a ser um momento, desde manhã, incrível, com as partilhas que têm aqui existido. Portanto, eu sou Rosa Moreira, também trabalho nesta escola, faço parte da equipa pedagógica na área e também pertenço à RESM e tenho trabalhado muito de perto. Está um pouco baixo, pode subir o volume um pouco? Meu Deus, pois, vou tentar. Mas estou a usar o micro, Simão, estou a usar o micro. Pronto, eu queria para já cumprimentar a professora Mara e dizer-lhe realmente que fazer só um comentário à investigação que trouxe aqui a partilhar, que é importante, não é? E que são áreas para as quais temos tido alguma sensibilidade e temos investigado, e vejo aqui muita semelhança àquilo que são também as nossas preocupações aqui nós na escola, em Portugal, e aqui na nossa unidade de investigação, nos projetos estruturantes que temos, e que temos também feito investigação relativamente à questão da violência sobre a mulher, na questão da violência obstétrica, e vejo aqui, quiçá, futuras parcerias no desenvolvimento do conhecimento e em explorar e em pensar em soluções para melhorar estes problemas, não é? E trabalhar em conjunto face aos desafios para dar resposta às necessidades das mulheres nestas áreas. Agradecer-lhe por isso. À Rosário, eu estou muito orgulhosa porque eu estava lá naquela aula que ela aqui falou, portanto fui aquela professora que lhe disse, então, quem é que quer participar neste projeto? Um projeto embrionário que está integrado na RESM-LP e que, na nossa perspectiva, tem muito potencial futuro. Portanto, começou assim do nada, com uma ideia, muito, não é, a partir muito das nossas realidades pessoais, daquilo que foram as vivências enquanto mulheres, quando passamos por esta fase da menarca, não é? E recordando os momentos menos positivos, não é, que às vezes as mulheres vivenciam nessa fase, e pensando que não é mais fácil falar de outras coisas do que falar destas questões mais íntimas de higiene menstrual, que ainda é um tabu, e fomos descobrindo que, apesar de haver relatórios, não é, muito detalhados, e cada vez mais descobrimos cada vez mais informação sobre a realidade no mundo, muitos deles da UNFPA, não é, que retratam as condições em que muitas meninas e mulheres enfrentam face a esta situação de cuidar da sua própria higiene durante aquela fase, não é, em que precisam de ter condições e de acessibilidade a materiais de higiene e acesso à água e etc. E não têm, mas fomos descobrindo que primeiro pensamos que éramos um país privilegiado porque temos todas as condições, supunhamos nós, já há tabus, mas depois fomos descobrindo que afinal não é assim, não é? Afinal, aqui temos também problemas diferentes, mas temos problemas. Portanto, eu não queria aqui tomar a palavra, queria aproveitar a presença da Rosário, que vem representar, não é, apesar de estar aqui sozinha, não é, vem representar um grupo de estudantes, se não me engano eram 8 ou 9, já perdi a conta, mas que continuamos a trabalhar porque o projeto só acaba em março. Portanto, estamos a sintetizar todos os resultados do trabalho que desenvolvemos. Eu queria que ela aprofundasse um bocadinho mais, se houver tempo, sobre o que é que a sensibilizou mais neste trabalho de pesquisa e de fundamentação da realidade do projeto e da necessidade de fazer intervenção nas escolas, não é? Porque, para já em Portugal, não se falava nada de saúde menstrual e agora parece que é um bocadinho moda. Portanto, temos aqui uma oportunidade também e nós penso que ajudamos a criar essa moda. E também perguntar-lhe... Tem que concluir, colega, tem que concluir. Vou concluir. Basicamente era isto, portanto, como é que ela viveu de perto e como, aquilo que mudou em ti, Rosário, depois desta experiência,
foi vivida e que ainda está a ser. Obrigada. Obrigado a nós. Gostaria de perguntar se tem mais questões a ser colocadas. Sim, boa tarde. Mais uma vez, Maria Cássia Lourenço, Moçambique. Eu não tenho uma questão assim para poder apresentar. Louvar as duas apresentações, mas vou me cingir mais na Gota Vermelha. E queria saber, talvez, através da rede, qual seria a perspectiva que nós temos como da rede para ampliar este projeto, principalmente para os países de África. Porque quando estamos a falar da questão de saúde sexual reprodutiva e estamos a falar da menstruação para as adolescentes, os nossos países eles têm evidências que a questão não está só relacionada à higiene menstrual, mas por trás existem muitos fatores culturais que influenciam esses jovens a adotarem umas práticas que são aconselhados às vezes em ritos de iniciação que determinadas culturas elas ainda prevalecem. Então, para os nossos países seria uma ajuda ou seria um caminhar muito pertinente para, na verdade, salvarmos essas adolescentes que ficam divididas entre o cumprimento daquilo que é convencional e aquilo que é insistido pelos hábitos culturais. Obrigada. Ali, está quase no máximo. Enfermeiro Simão, ainda temos um bocadinho para ouvir estas respostas. Está tudo bem, está bem no tempo, pode ser. Tem? Estou só a dizer, é a professora Teresa Silva que está a falar. Tema, gostaria que colocassem mais questões, porque esse tema é muito pertinente. Gostaria de deixar a plateia que temos tempo, podem colocar mais questões. Agradecemos, obrigado. Agradecíamos se tiver mais questões para ser colocadas, senão vou dar a palavra às apresentadoras. Muito boa tarde, eu queria parabenizar as duas palestrantes. Sou Fernanda Cardoso, o colega que está a fazer moderação. Olá, sou enfermeiro, está bem, eu sou da rede de Angola, Régimen de Angola. Eu queria realmente dirigir-me ao programa Gota Vermelha, porque a primeira vez que eu ouvi, eu vou fazer uma inconfidência, eu achei e agarrei logo a ideia e troquei aqui impressões com partners, disse, isto é ótimo para a gente poder fazer, portanto, um observatório de preparação para Angola. Sabendo, indo ao encontro do que a Cássia diz, nós sabemos perfeitamente que os nossos países têm muitas crenças, mitos, iniciações, mas eu julgo que se nós começarmos para idades mais tenras, conseguimos, portanto, dar a volta. E isto eu vou só dizer uma coisa. Quando nós começamos a abordar o problema do HIV, portanto, concretamente nas mulheres africanas, nós tivemos que quebrar muitas crenças, mitos e culturas. E penso, a Cássia, que dentro da sua habilidade, nós iremos com certeza conseguir. Dentro de cada país, com a sua realidade, encontrar um grupo para fazermos realmente eu gosto muito de laboratórios, né? Experimentar e ver o que é que faz. E depois, de acordo com o grupo em si, trabalhar mitos, crenças e culturas e então desenvolver, portanto, o Gota Vermelha. Eu faço já aqui um desafio à professora Rosa, que estamos a contar consigo para podermos fazer em 2 municípios. Arrisco-me a ter a cabeça cortada, mas eu vou avançar, ao município do Kwanza Sul e ao município, portanto, de Viana, município, província, portanto, sede do município de Kwanza Sul e o município, província de Luanda, mas no município de Viana. Eu já tinha pensado isto, muito antes de estar aqui, eu já tinha abordado com eles. Cássia, vamos embora. Tá? Muito obrigado. Obrigado, enfermeira Cláudia. Não temos nenhum mais inscrito. Temos mais uma inscrita.
Simão, sou Maria Neto, de Portugal. Maria Neto. A minha questão... Sim. De facto, temos mulheres... É bondade, professora. Posso usar da palavra? Tenha bondade, tenha bondade. Muito obrigada. Por isso, o que estivemos aqui nesta mesa foi mulheres a falarem de mulheres. Uma mulher enquanto investigadora, que investiga situações relacionadas com as mulheres, e também a Rosário, uma mulher a falar de si e a falar como é que concretamente a sua intervenção numa prática pode também trabalhar com as mulheres e levar a melhorias. Quero felicitar as duas porque são experiências completamente diferentes, mas que são extremamente enriquecedoras. E a minha... quero dar um abraço grande à Rosário, que foi uma das nossas voluntárias neste projeto, depois ela irá falar, e já lhe foram colocadas várias questões e vários desafios, não colocava mais. Colocava concretamente à professora Mara, porque eu sinto que nós em Portugal ainda temos esta dificuldade, que é que a nossa investigação diretamente tenha implicação política. Gostei muito de ver aquilo que nos referiu, que depois da investigação passou a haver adotados aqueles protocolos, concretamente, de intervenção após a violência sexual no atendimento a estas mulheres. E a minha questão é, como é que conseguem isto? Como é que a vossa evidência científica vai sustentar mudanças políticas e que, de alguma forma, vocês, a curto e médio prazo, e sustentado na evidência, obviamente, conseguem que os vossos políticos adotem essa evidência e as tornem, de facto, práticas nos municípios, nas regiões do país. Gostava muito, para mim era muito importante. Excelente Obrigada. Pergunta, professora. Bom, eu acho que nós temos que fazer pesquisas interessadas. Quando as pessoas me procuram, essa enfermeira mesmo, que é do município esse de 200 mil habitantes, e ela me trouxe os resultados que eles tinham, porque o que ela tinha? Era um monte de papel de resultados da tragédia grega anunciada com relação à oncologia, e como é que ela ia priorizar, e por que ela achava que tinha que priorizar as mulheres. E eu já achei bem interessante, porque eu disse, por que mulheres? Olha, porque eu não... exatamente aquilo que eu apresentei, né? Ela me justificou. E ela disse, por que tu me procurou? Né? Já começa aí. Ela disse, eu te procurei porque tu tem tido um discurso contínuo de vinculação política e de protagonismo do enfermeiro. Então, eu acho que nós podemos fazer uma boa parceria. Eu disse, quais são as parcerias, exatamente isso que a senhora está me perguntando. Eu já retornei para ela, quais são as parcerias que tu tens no município? Porque tu sabes que política é flutuante. Então, se política é flutuante, como é que tu vai vender o teu peixe e tu vai fazer aquilo render e continuar? Porque nós não podemos fazer coisas realmente vinculadas a período político. Isso tem que ter um impacto. Ela disse, bom, isso eu não consigo te prometer, professora Mara. O que eu consigo te prometer é que eu tenho um forte papel na vigilância epidemiológica, e não é pouca coisa, e eu tenho uma forte articulação com a universidade local. Então, nós podemos tentar. E foi um case de sucesso. Decididamente, a política mudou, o governo mudou, e eles continuaram lá. Na pandemia, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos médicos, e era uma enfermeira liderando, né? Médicos sentadinhos no banco na reunião, técnicos de enfermagem participando, administrador participando, o chefe do laboratório farmacêutico, o psicólogo, e muitos assim, mas as cenas mais emblemáticas eram enfermeiros e médicos no plantão, trabalhando lá no Covid, sentadinhos participando da reunião e trazendo situação a situação. E como é que eles poderiam intervir e os resultados e o processo de intervenção dela. Mudou a política no município, mas o grupo já era fortalecido. E tudo é no papel. Assim, ela tem desde a nomeação, desde o diário oficial, desde o comprometimento do município, e o que ela fez espertamente, porque isso daí é um referencial. Eu vou trabalhando isso com eles. Eu vou dizendo, tu tem que vincular, tu não pode tornar isso como se fosse uma pesquisa de um indivíduo só.
porque é isso que a professora falou, nós temos que conseguir replicar essas pesquisas que vocês estão trazendo, em diferentes contextos, considerando, obviamente, as diferentes realidades. Ela foi implicando o Estado. Eu disse, implica o Estado, compromete o Estado na história. O que aconteceu? Ela acabou saindo do município para o Estado. Implicou tanto que saiu para o Estado. Então, eu acho que pode ser, talvez, eu não tenho a resposta, professora, eu não tenho. É a estratégia política que nós vamos montando, pensando sempre que tem um fim. Sempre pensando o fim definito mesmo, tipo assim, pode ser que mude o governo e acabe tudo. Bom, mas que sementinha que nós vamos deixar plantada? Que sementinha que nós vamos deixar plantada? E pode ser que não, o final não seja tão feliz assim. Esse caso foi exitoso. Obviamente que eu trouxe 2 casos exitosos, né, gente? Porque eu preciso mostrar, porque como é que tu fortalece os grupos e os seus pares? Mostrando as situações exitosas. Para que eu vou trazer uma situação que faleceu no meio do caminho? Né? Eu tenho que trazer as situações exitosas. Então, já tivemos situações que faleceram no meio do caminho e que nós tivemos que abandonar. Então, é essa resposta que eu tenho. Assim, talvez o que mais dê trabalho é o processo estratégico político do enfermeiro influenciador. Eu nunca estudei tanto a lógica do enfermeiro influenciador. De dizer, olha, lê mais isso, vamos usar essa estratégia, chama o fulano. Estamos tendo problema com o administrador X lá, porque ele está vinculado ao político tal. Chama ele para a reunião. Sabe? Mas não vai querer. Vem, ele vem, convoca ele. Tu está numa posição... Outra coisa, eu empoderava ela. Minha querida, tu está numa posição de liderança, tu chama quem tu quiser. Se vai te escutar é por outro problema, mas tu chama. Então, essa é a situação. A outra, na verdade, que é um outro modo também de viver esse tipo. Era uma demanda do município, foi exatamente o contrário. Então, era uma demanda do município. Então, eles queriam isso, eles compraram essa história, eles chegaram a fazer evento para convocar esses diferentes atores, porque a questão da violência nesse Estado brasileiro, que aberrantemente, paradoxalmente, é um dos estados mais ricos do Brasil e mais violentos com relação à mulher. E é isso que vocês estão dizendo, que não, às vezes não tem a ver com a questão da infraestrutura, né? Ele é um estado, é o último estado do Brasil, ele tem um padrão, naquele mapa que a professora Cristina Parada mostrou hoje, é o mapa que tu pode dizer onde o custo de vida é o mais alto, e ele é extremamente violento, extremamente violento. Então, eles queriam quebrar esse ciclo. Né? Então, realmente, foi uma demanda da macro-região que mais incidência tinha de violência. Esse é um outro modo de fazer pesquisa, é tu atender uma demanda. E daí era para além da política, tanto é que está até hoje. Para além da política, porque é um problemão que eles tinham, um problemão, e eles não tinham noção da estrutura que eles tinham, que eu até me surpreendi, porque ela foi uma pesquisa que demorou muito. Mas, quando eu digo a pesquisa demorou 6 anos, não significa que a gente não tenha atuado esses 6 anos. Obviamente que nós atuamos. Só que ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E, quando chegou no final, e que estava a estrutura toda mapeada e com esses personagens, quando eu falo personagens, são os profissionais, com isso estruturado, eles se deram conta que eles tinham uma estrutura interessante e que, na verdade, eles tinham que otimizar isso. Com impacto, também com impacto sobre a questão. Só que tem uma questão cultural. Né? Daí eu encerro por aqui, porque nós ainda temos essa questão, e eu concordo com as professoras falam, essa questão cultural ela é muito forte. Então, assim, dizer que nós temos um serviço estruturado, no manejo rápido, a essas mulheres em situação de violência, tem um impacto? Tem. Porque atua sobre essas mulheres, mas não significa, professora, que a gente esteja diminuindo a violência. Isso é uma coisa que me preocupa, porque eu não posso contar uma história bonita para a senhora. Temos enfermeiras transformacionais, líderes. Mas, então, não tenho, né? Então, não sei se eu lhe respondi, mas... Acredito que sim, na enfermeira Cláudia Brás.
Pronto, então, em primeiro lugar, queria agradecer o facto de, em primeiro lugar, pelos desafios que me lançaram, em tentar dar resposta àquilo que me questionaram, e em segundo, pelo facto de reconhecerem a importância que o projeto Gota Vermelha assume na vida de muitas mulheres e de muitas meninas, e de facto, começando pelo desafio lançado pela professora Rosa, o que me sensibilizou mais depois de terminarmos as sessões que fomos realizando nas escolas foi aquilo que eu disse há pouco da questão da ingenuidade com que as crianças nos apresentavam, ou seja, nós tínhamos ali crianças que, apesar de nos transparecerem alguns tabus que já não deviam estar presentes, não é? Por outro lado, tínhamos uma terra muito fértil para poder semear aquilo que nós queremos ver no futuro. E estar presente naquelas sessões e poder contactar com as crianças fez-me também, primeiro, alertar para o facto de estarmos em 2022 e ainda existir uma falta de conhecimento que já não devia existir, ou seja, existirem algumas lacunas e alguma dificuldade em falar de certos assuntos que já não faz sentido existir. Portanto, e também reconhecer que isto não é um trabalho em que nós conseguimos resultados rápidos, ou seja, é um trabalho que necessita de ser realizado aos poucos, porque mudar mentalidades, desmistificar esses tabus e os mitos todos é muito complicado. Nós vivemos em Portugal, estamos no ano 2022, como eu digo, e ainda há milhares de crianças que acham que só porque estão menstruadas não podem cozinhar, porque as claras vão, não é? ou que não podem tomar banho, ou tantas coisas, e isso também nos faz questionar, e aqui acho que falo por todas as minhas colegas, por todos os momentos que nós tivemos de partilha entre nós, da experiência que foi fazer aquelas sessões, foi um choque de realidade, porque nós tínhamos, há uma pré-percepção, não é? Nós aceitamos integrar o projeto, já a saber que isso existe, mas depois chegamos lá, não, mas isto é mesmo, não é assim. E pronto, e o sensibilizar vem daí, vem de ter o choque de realidade, mas por outro lado, não é tudo mau na perspectiva em que acho que conseguimos desconstruir algumas coisas, e isso também foi muito bom, como é lógico. O segundo desafio, e que desafio, pronto, nós fomos construindo, e o projeto Gota Vermelha assente em muita pesquisa da evidência científica existente em relação às várias realidades, principalmente dos países associados então aqui à rede de saúde da mulher de enfermagem. Portanto, é um projeto que está ligado à rede, faz parte dela, e por isso a intenção é haver este alargamento da atuação do projeto para outros países. Começamos em Portugal e numa realidade muito pequenina, porque este projeto foi iniciado num agrupamento de escolas de Coimbra, ou seja, nem sequer são as escolas todas ainda, são só 2 escolas, e nem sequer foram as turmas todas, foram só 4 turmas ou 6, portanto, ainda é numa realidade muito pequena. Mas, e apesar de ainda não termos os resultados concretos daquilo que foi o nosso trabalho e a forma como o desempenhamos, o feedback foi muito positivo e, portanto, dar-nos muita margem para poder extrapolar aquilo que estivemos a fazer. Se calhar se começarmos em pequenos agrupamentos, alargar, por exemplo, em Coimbra, tentar chegar a mais escolas, mas sem dúvida alguma sempre com a intenção de chegar cada vez mais longe, porque sabemos que é uma necessidade permitir que todas as mulheres e todas as meninas tenham o conhecimento fidedigno e possam exercer a sua intimidade e a sua saúde reprodutiva da melhor forma possível. Por isso, o desafio, eu acho que é aceito. A professora Rosa e a professora Maria poderão melhorar a resposta, mas
sou apenas um elemento do grupo, mas sim, eu acho que pelo menos todas trabalhamos nesse sentido, de aumentar o leque da população-alvo do projeto. Obrigada, professora Rosária Souza. Não tendo mais nenhum inscrito, ainda estamos com tempo. Gostaria de manifestar a plateia se não tem nenhuma questão, comentário, mais subsídio a acrescentar em relação às duas temas, tanto da professora Mara como da enfermeira Rosária. Se me permite, Simão. Tenha bondade, professora Antonieta. Eu só queria fazer um registro muito importante, que é o desenvolvimento do líder no ensino e na pesquisa para aproveitar os líderes da ação da enfermagem, né? Esses líderes com potencial transformacionais, que realmente causem impacto para a população. E é isso que se demonstrou aqui nas duas exposições, tanto da professora Rosário, da enfermeira Rosário, quanto da professora Mara. Penso que é importante registrar este exercício de liderança transformacional para o cumprimento dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Saúde da Mulher. Queria só registrar esse comentário, parabenizar uma vez mais as duas ponentes. Obrigada. Obrigada, professora Maria Antonieta, pela essa preocupação. É uma preocupação minha, faço das suas palavras as minhas. O que eu ando no meu dia a dia a fazer, empoderar os colegas para que tenham o poder de decisão, porque sabemos que a nossa classe, como disse bem a professora Mara, nós praticamente, e também a enfermeira Rosário, nós que somos o calcanhar daqueles da saúde, se quisermos dizer assim. Por isso que eu, no meu dia a dia, apelo sempre aos colegas que posicionam como enfermeiros, porque só podemos ter voz se de facto mostramos ser e deixamos transparecer que somos enfermeiros, investigadores, professores, mães ou pais, mulheres de uma forma geral, porque enfermeiras são maioria mulheres. É por isso que eu tiro o chapéu a todos vocês e as mulheres, e dou uma viva às mulheres da rede da enfermagem e a todos os participantes ali presentes, de que tema desse, e para além de o foco do nosso projeto, é muito pertinente para ser debatido não só em fóruns como esse, mas para que os enfermeiros, os próprios elementos da classe de enfermagem promovam debate em relação a esse tema. Antes de terminar o painel, eu gostaria também de ouvir algumas vozes, sabendo que já estamos no final do nosso tempo, a tipo de recomendações ou algo do tipo, para que tema como esse, porque tema que fala do direito dos enfermeiros é o que sempre me inquieta em qualquer fórum que eu presencio, tá certo? Era isso que eu queria deixar antes de fechar esse tema. E se não tiver mais comentário, vamos encerrar o tema, certo?
Certo. Muito obrigada, enfermeiro Simão, pela sua participação e pela mesa que acabámos de ouvir. Obrigado a todos aqui, obrigado aos painelistas, a enfermeira Rosária, a enfermeira Mara, pela pertinência do tema e pela importância, e obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Continuação de bom obrigada. trabalho. Certo, obrigado. Nem sempre, vezes, a comunicação e o som que o enfermeiro Simão tinha nos permitia-lhe a ele ouvir-nos bem e daí ter havido aqui assim estas intercorrências. Mas isto faz parte destes contactos e é isso que nos interessa. Convido as palestrantes a saírem. Muito obrigada. É sempre um gosto ouvir os projetos, a investigação que se faz, porque todos nós sabemos que é com a investigação, que com a ciência, que realmente o conhecimento avança e as práticas melhoram.